Queridos e amados irmãos, bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, hoje iremos falar sobre Jesus Cristo, Cristologia. Hoje será a aplicação desta lição, quem é Jesus, a sua missão, morte e ressurreição, e suas aparições também, no Antigo Testamento e também a sua aparição no Novo e, consequentemente, a sua obra. Amém? Queridos, vamos nesta manhã já agradecer ao Senhor, tá? Abençoar este dia e pedir que Ele os conduza. Hoje eu pedi aqui a companhia da minha esposa Josilma, que nos dará auxílio e participará desse devocional de hoje. Amém? Para Josilma, representa aí. Amém? Então ela está aqui, não é muito de falar, mas ela nos auxiliará. Amém, irmãos? É assim mesmo. Vamos lá. Queridos, mas antes de iniciar, vamos louvar ao Senhor, tá? Porque o Espírito Santo ontem me tocara para que sempre antes de começar uma lição, louvarmos ao seu nome. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E outro sim, o Senhor se alimenta dos louvores. E quem canta ao Senhor, quem louva o Senhor, é porque o Espírito Santo está muito bem em sua casa terrestre, que é o seu corpo. Nós somos tabernáculos do Espírito Santo. Nós somos residência dele. Amém? Queridos, vamos lá. Então, quem canta também os males espanta, os demônios não ficam atormentando sua mente, seu coração. Então, está triste, louve. Está feliz, louve ao Senhor. Amém? Vamos lá. O hino 198 da harpa cristã, colocarei aqui um playback bem, baixinho para que nós louvemos ao Senhor. Você participe aí, nos ajude, louve ao Senhor, comece o seu dia louvando e agradecendo, abençoando o seu dia e que o Espírito Santo nos conduza. Amém? Antes vamos orar. Espírito Santo, obrigado por esse momento aqui. Eu com a minha esposa Josilma, minha família, Senhor, estamos aqui, Senhor, rendendo graças ao Senhor. Espírito Santo, abençoa este dia em teu nome, Jesus. Ó Senhor, Espírito Santo, nos conduza em tudo, Espírito Santo, nos ajude em nossas fraquezas. Interceda por nós, Espírito Santo. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, a falar tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos corações. Amém. Hino 198 na nossa harpa cristã. Se não tiver, baixe no seu celular aí, harpa cristã, que vai ter essa harpa que lhe auxiliará. Amém? E esses hinos são congregacionais, são hinos que toda a igreja de Jesus é bom ter. Amém? Vamos lá. 198. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se.
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Amém? Vamos também louvar ao Senhor com o número da harpa cristã. Desculpa aqui a tela, tá? Desculpa aqui a tela. Vamos lá, isso aqui são propagandas. Vamos retirar. Vamos dar sequência em nome de Jesus. Glória a Deus. O hino também de número 124. Bom, vamos adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Só um minuto. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Adorai-o, Rei do Universo, terra, céu, cantai a seu louvor. Todo selo, grande mais submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos
o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, claros estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centros e milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvarmos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe verais louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória a Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, vamos dar sequência assim ao nosso estudo da palavra do Senhor, que iniciaremos aí falando sobre a lição de Cristologia, ou sobre o estudo sobre Jesus. Amém? Então, queridos, para nós é um prazer ensinar a palavra do Senhor, pois o Senhor se revelou para todos nós, né? Como em Deuteronômio, no capítulo de número 24, ou melhor, 29 e 29, nos diz que as coisas escondidas é para Deus. Não é isso, viu? Confere para nós, por gentileza, Deuteronômio 29 e 29, para iniciarmos. Glória a Deus. Enquanto a Josi procura aqui, iremos aqui já pegar aqui a apostila para já adentrarmos na lição Cristologia. Amém? Eu quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que tem assim acompanhado esses estudos, né? Somos gratos a Deus por serem úteis no reino de Jesus para poder transmitir a preciosa palavra de Deus. Aqui nós ensinamos a palavra de Deus, mas também temos o maior foco, né, para trazer pessoas
né, que estão fora do aprisco, né? Jesus compara as pessoas com ovelhas, né? As ovelhas, né? Que a ovelha ela parece muito com o homem com Deus, né? Quando o homem está sem Deus, Deus o considera como uma ovelha que está perdida, né? Indefesa, né? Onde que os lobos, que são os demônios, né? Eles comparam muito, são os demônios, né? Onde que muitos lobos, né? Controla a ovelha, mata a ovelha, né? Domina a ovelha, e a ovelha é indefesa. A ovelha ela não tem recurso nenhum de defesa. Ela precisa do pastor, e o pastor é Jesus. Jesus é um bom pastor, tá? E ele também levantou, né, no seu reino pastores para cuidar das suas ovelhas, conforme Hebreus, livro de Hebreus 13, né, diz que ah, os pastores que o Senhor levantou também para lhe auxiliar, né, dará conta de cada ovelhinha, né? Então você é uma ovelha de Jesus, tá bom? Então vamos aprender agora. Iniciamos com esse versículo que para nós será, né, revelador para todos nós. Aquele que diz ser cristão, né, ele não só pode, irmão, como também deve. Ele deve, né, estar muito afiado na santa e preciosa palavra de Deus. Josi, lê para nós aí, por gentileza. Por gentileza. Deuteronômio 29, 29. Por gentileza. Na linguagem de hoje. Isso. Pode ler. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. 29. Isso. 29. Que diz assim: Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos a todas as suas leis. Vocês ouviram aí? Então, ele nos deixou a sua palavra para que, né, nós o conhecemos, certo? Conhecemos a ele, tá bom? E também, né, essa palavra nos ensinará, nos conduzirá, né, como proceder na terra, para, né, como se fosse para um lugar muito distante, um país, onde você terá primeiramente, você sabe que, né, para entrar em qualquer país, né, você tem que primeiro conhecer ali, né, no mínimo, né, a cultura, né, você tem que se adequar. Então Deus deixou a sua palavra para nos sabermos conduzir nessa terra, que a terra é do Senhor Jesus, tá bom? Então o homem que anda, né, sem a bússola, né, Gil? Sem o manual, sem conhecer, né, esta terra, sem conhecer a nós e a terra aonde o Senhor te pôs, né? Se você não conhecer, você perecerá. Com certeza, sua vida será muito curta, que é o que Deus não quer. A Bíblia diz também que Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece, ou seja, na morte do ímpio, né? Daquele que não o conhece. Amém? Então, vamos lá na sequência aqui nesse estudo que é conhecendo a Jesus Cristo, né? É lógico que aqui é de forma resumida, mas eu creio que terá tudo que nós, né, precisamos para dar o pontapé inicial, tá bom? E você que não é cristão, que o Senhor Jesus alcance o seu coração, a sua alma, que você seja nesta manhã impactado pelo poder da palavra de Jesus e ela possa o convencer
por meio do Espírito Santo e você torne-se uma nova criação de Deus, uma nova ideia de Deus. Amém? Glória a Jesus. Queridos, como já falei, o tema hoje, a lição 6, Cristologia, tá bom? Que ela é a ciência que estuda sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Vamos abordar nesse assunto 5 aspectos, queridos, da pessoa de Jesus Cristo, né? Quanto à sua humanidade, divindade, caráter, obra e ressurreição, tá bom? Vamos iniciar falando primeiro aqui, humanidade de Jesus Cristo, porque Cristo pertence à raça humana, certo? Ele, né, pertencia, melhor dizendo, pertencia à raça humana e dela participa, nascido de mulher, né? Porque ele teve a sua, podemos assim, a sua origem em uma mulher quando veio na Terra, mas ele é eterno, tá? Ele já existia, ele é pré-existente. Jesus não tem início de existência como nós. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem princípio de dias, mas quando ele foi enviado aqui na Terra, né, a promessa dizia que ele nasceria de uma mulher, de uma moça virgem, né, porque ele não deveria ser nascido da carne e do sangue, né, nem da vontade, né, do varão, mas do próprio Espírito Santo de Deus, né, que foi ali e gerou Jesus no ventre de Maria. Amém? Depois vamos conferir direitinho este assunto, estes versículos que falam do seu nascedouro. Amém? Então, sobre a sua humanidade ainda, né? Então ele nasceu, né, no ventre de Maria. Ele foi concebido no ventre de Maria sem a participação de José. Tem que ser bem claro, né, Zil? Deixar bem claro. Vivendo dentro da linhagem humana, sujeitando as condições humanas. Ele sujeitou-se, né, às condições humanas e fazendo assim parte integral da história do mundo, tá bom? Então, vamos lá. Pela sua ascendência humana, né, descendente de mulher, Jesus foi, né, descendente de mulher quando na terra. Gálatas 4:4, vamos já iniciar, tá bom? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, o seu Play Store, onde você tiver, ou com a Bíblia em papel, tá certo? Tem ela no celular, pode baixar aí na sua loja de aplicativo, no Play Store, tá? Ou no iOS, né, que é o iPhone, baixa a Bíblia aí, tá bom? Entra no livro de Gálatas, tá bom? Que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono livro do Novo Testamento, ó, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Por gentileza, lê aí, por favor. Lê nessa linguagem aí, eu vou ler nessa linguagem aqui, tá bom? Vamos ler nas duas versões, irmãos, para declarar nossas ideias, tá bom? Eu vou ler primeiro aqui na linguagem João Ferreira de Almeida, tá? Que é a nossa, a Bíblia comum que a gente usa dentro da igreja, mas depois a Josi aqui vai ler na linguagem de hoje para o nosso esclarecimento, tá bom? Quanto mais informações, melhor. E assim, mais vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí a Josi aqui vai ler, né, Gálatas 4:4. Glória a Deus. Jesus é bom. 4:4. Pode ler, Júlio. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho da mãe humana e viveu debaixo da lei. Isso mesmo. Você viu aí? Então Jesus, né, quando foi enviado aqui, ele, né, não veio aqui como um ser, né, angelical, né, como ele aparecia na antiga aliança, né, no Antigo Testamento, né, como eu ensinei para vocês que é o primeiro livro, né,
então, que é inicial lá de Gênesis a Malaquias, ele aparecia de forma teofônica, né? Jesus aparecia através de anjo, né, Zil? Ele quando dizia anjo do Senhor, né, Zil? Ah, nós vemos que ali Jesus estava, tá bom? Mas já no Novo Testamento ele se revelou, né? Porque chegou o tempo, né? Quando a Bíblia diz assim, a plenitude dos tempos, né? Pleno, plenitude quer dizer completo. Então, quando o tempo chegou, Deus enviou Jesus por meio do Espírito Santo no ventre de uma jovem chamada Maria, tá certo? Lá da cidade de Nazaré, tá bom? Aí Mateus, no capítulo 1, versículo 18, olha aí, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículo 18, eu vou ler esses, eu vou ler na Bíblia NVI, queridos, tá bom? Vamos revezar eu e a Josi aqui. Então diz assim, ó, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus não foi concebido, né, da relação sexual entre José e Maria, que ela era noiva, né? Ela era muito jovem, tinha basicamente aí entre 17 a 19 anos, basicamente, tá bom? Outra referência, viu? No capítulo 2, versículo 11, por gentileza, Mateus 2:11. Acompanhe aí, queridos. 2:11 de Mateus. 2:11, perdão. Jesus é bom. 2, versículo 11. Pode ler. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria e sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Certo, querido? Então, nós sabemos muito bem, falamos ali dos magos, né, que vieram do Oriente. Os magos eram homens sábios, né, que vieram, né, guiados pelas estrelas, né? Ou seja, quando Jesus nasceu, né, houve até as estrelas do céu, o universo, né, parabenizou este ato, né? As estrelas, né, conduziu ali alguns homens que vieram de terras distantes do Oriente, né, e vieram guiados pelas estrelas até o menino, não é só? E esses homens não eram homens de pouca importância, eles eram homens de muita importância. Há uns que dizem que eram reis, né? Não sei afirmar se eles eram reis, mas eles eram magos sábios, né, que vieram conduzidos pelas estrelas até o local exato. Ou seja, olha só, nessa época nós não tínhamos, né, o GPS, né, nós não tínhamos aí os mapas, né, mas naquele tempo já havia, né, a ciência da, né, sobre, podemos dizer assim, a ciência que os homens eram guiados por estrelas, né, por estações, por climas e outros mais, né? A Bíblia também fala sobre essa ciência, tá certo, querido? Então vamos lá, esqueci o nome da ciência agora, depois vamos lembrar, ok? Então vamos para outra referência ainda sobre a ascendência de Jesus, né? Mateus 12:47, queridos. 12:47. Esse eu vou ler em duas traduções. Diz assim a Bíblia João Ferreira de Almeida, né? Tá certo? Nessa tradução, que é a Bíblia que nós usamos dentro da igreja.
né? A linguagem ainda é mais rústica, tá? Mas ela é padrão. Diz assim, disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te, eu quero falar contigo, né? Então Jesus aí, né, ele aqui mostra, né, que Jesus tinha a mãe e seus irmãos, né? Se me foge a memória, depois vamos ver direito, vocês me lembrem, tá? É, Jesus, ele tinha 7 irmãos, tá bom? Sendo ele o primogênito de Maria, tá? Tá certo? Então, Jesus, ele era o irmão mais velho, tá ok? Tiago e Judas, que está na Bíblia Sagrada, eram irmãos de Jesus, tá? Esse Judas da Bíblia, que não era o Judas Iscariotes, tá? O nome Judas era um nome muito comum no Oriente Médio, era como o nome José, Antônio aqui no Brasil, muito comum. Então, Judas, esse Judas da Bíblia, tá? Que tem um livro pequeno aí, próximo do Apocalipse, esse era o irmão de Jesus, tá bom? Como também Tiago, ok? Então vamos dar sequência desses 7 irmãos, 2 deixaram escritos, né? Eles reconheceram Jesus como Deus, ok? Porque inicialmente eles não reconheciam, eles tinham muita resistência, inclusive aqui, nesse fato aqui, eles foram pegar Jesus, porque Jesus estava pregando e, né, o povo dizia que Jesus estava louco, estava lunático, né? Então vieram a mãe dele, né, e os irmãos de Jesus para querer tirar Jesus daquele evento, ou seja, porque o povo parecia que o povo queria lhe fazer, né, lhe causar algum mal, ok? Dando sequência, agora no livro de João, tá? Que é o 4º livro do Novo Testamento, ó. Tá bom? 4º livro aqui, capítulo número 2, primeiro, por gentileza, vamos ler nessa versão. Tem a Bíblia Viva também aqui, ó, linguagem de hoje, 2 primeiro, tá bom? A sua Bíblia aí pode estar diferente, tá bom? Mas a Josi vai ler aqui na linguagem de hoje para compreensão, ok? Melhor compreensão. Vamos lá. João 2 primeiro, pode ler, por favor. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Ou seja, né, queridos, Jesus, era comum, né, na antiguidade, quando chegava um convite, né, a mãe, né, daquele lar, né, não só convidava a mãe, estava convidando toda a família. Então o aniversário, os aniversários, que não era bem aniversário, era como se fosse uma confraternização, né? Qualquer tipo de evento assim, como casamento, né? Aniversário não vou lembrar, mas casamento sim, né? Aqui vemos que houve, melhor dizendo, houve um casamento e Maria, a mãe de Jesus, foi convidada. Então, foi ele, a mãe dele, né? Provavelmente isso também José, a Bíblia não cita ele nesse texto, tá? E também os seus discípulos. Olha só, Jesus já tinha discípulos ali, né? E é Maria, a mãe, os discípulos de Jesus. Então, olha, aquele casamento havia muita gente. Então, observe que Jesus tinha mãe, né? Sua ascendência era uma mãe humana. A Maria também estava ali com Jesus, tá bom? Agora, descendente de Davi, Jesus, ele era descendente de Davi, né? Vamos ver lá, Romanos 1:3, por favor. Romanos 1:3, primeiro versículo 3. Confira aí, eu vou pôr na Bíblia lá, João Ferreira de Almeida, que aqui usamos, né, que lemos dentro da igreja, tá? Eu vou ler aqui e a Josi lê na linguagem de hoje, tá? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, tá? Segundo a sua linhagem carnal. Vamos ver lá, Romanos 1:3, por favor.
Primeiro 3, pode ler. Isso. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quando a sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder, ele é o Filho de Deus. Entendeu, queridos? Então, observamos que Jesus, ele era descendente do rei Davi, tá bom? Então, nós observamos que a palavra de Deus, tudo ela tem a sua referência, ok? Também, Mateus primeiro, eu vou ler esta referência. Mateus primeiro, diz assim: livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ok? Então, Jesus era filho de Davi, ou seja, descendente de Davi, ok? Agora, o seu crescimento e desenvolvimento naturais, né? Lucas 2, 40, 46, 52. Eu vou ler este texto. Lucas 2, 40, 40, 46 e 52. Diz assim, o 40. E o menino crescia, né? Jesus, né? E se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus que estava sobre ele. Agora o 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus já ali estava ensinando aos 12 anos de idade, né? Olha só, e o versículo 52, vamos lá? Aí diz assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, tá? A Bíblia, tá? É a palavra de Jesus, ela é o próprio Jesus, tá bom? Não glorifica ninguém mais. A Bíblia é o livro de Jesus. Glorifica só a Jesus. Amém. Agora a sua aparência pessoal. João 4. Vamos virar se a referência está correta. Aqui, muitas vezes aqui, né? A sua aparência pessoal. Nós temos outra referência, como Isaías, né? Diz que Jesus não era como nos quadros pintados, né? Tem até um hino muito antigo, né? Que diz que o nosso Jesus não é aquele como que as pessoas pintam, né? Por aí, né? Os olhos verdes, né? É aquele, né? Parece um ator de Hollywood. Não. A Bíblia deixa clara que Jesus, né, ele não tinha um bom parecer diante dos homens. Ou seja, Jesus, né, o parecer dele não era como como que a moda prega, né? Então, vou ler aqui apenas alguns versículos, tá bom? João 4 aqui não é falar, né, da beleza de Jesus, mas Jesus aqui fala do encontro que ele teve com uma mulher samaritana que o transmitiu a mensagem, né, transmitiu uma mensagem para ela de conversão. Mas Isaías 53 vai falar sobre seu parecer. Deixa eu dar uma olhada aqui rápida, se eu consigo aqui. Tá bom? Isaías 53, ok? Que o livro de Isaías é considerado, tá? Um profeta messiânico, né? Porque este foi um dos que mais falou sobre Jesus, sua missão, a sua morte e ressurreição, tá? E seu reino, tá bom? Então, olha só, o versículo de número 3, ou melhor, 2, né? Diz assim, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura. Jesus, ele não era belo,
né, fisicamente falando, como, né, certo? As pessoas pregam por aí e pintam, tá? Mas Jesus, o seu poder não estava na sua beleza exterior, no estereotipo, mas estava, né, em seu ser, na sua existência, tá? E aí continua assim, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, tá? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ou seja, Jesus ele se humilhou-se, tá? Ele sujeitou-se às condições humanas, como eu já falei. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só. Mas aqui que fizeram isso, né? Aqueles que desprezaram Jesus, certamente, né, na hora da sua morte, né, quando ali a terra tremeu, o sol escureceu, certo? Houve terremotos ali, né? O próprio homem que estava ali, o comandante, né? Que conduziu Jesus até aquele monte de Gólgota, falou: certamente este homem era filho de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e reina. Amém? Então vamos dar sequência aqui ainda. Agora, olha só, falando sobre suas limitações humanas, porque ele se condicionou a como um de nós. Olha só, Jesus sentiu fadiga, né? Como no capítulo 4, versículo 6 de João, sentiu fadiga, cansaço, né? Vamos ver aqui rapidamente, 4, 6. Pode ler, Jesus, para nós, por gentileza? João 4, 6. Tá, João 4, versículo 6. Lê o versículo 6, por gentileza. Isso. Ali ficará o poço de Jacó. Era o mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou perto do poço. Olha aí. Então Jesus, né, ele sentiu cansaço, né, porque estava no corpo físico, né, como homem ele sentiu cansaço, tá? Ele também sentiu sono, Mateus 8, 20. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto as ondas. Ele tem Jesus, porém estava dormindo. Mas ali no homem não havia pecado, ok? Mas o homem não sentia sono, o sono faz parte da natureza humana, caída, ok? Porém, Deus, o nosso Jesus, ele não tinha pecado. Olha só que interessante. Ele não tinha pecado, mas ele tinha cansado da fadiga humana, do corpo humano que ele possuía. Porém, ele não pecou, tá bom? Ele não é descendente de pecado, ele não é
correta. A Jesus vai ler aqui na linguagem de hoje, mais um capítulo 19. Versículo 28. Isso. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas disse, estou com sede. Olha aí. Então, olha só. Então, após ele estando na cruz, ele estava na cruz, né? Ele vendo que todas as coisas havia cumprido e havia consumado todas as coisas, né? Ele falou, tenho sede. Ele falou na cruz, sendo crucificado, né? Estava ali no momento de sofrimento, de dor, né? Porque aqueles cravos seguravam o seu corpo, né? Rasgando a sua carne, né? Era 3 horas da tarde, né? E aí ele teve sede. Ele falou, tenho sede, né? E aí os homens tentaram dar para ele, né, vinagre, né? Vinagre. E ele não quis, né? É triste, né? Mas Jesus é bom. Jesus é bom. E ele venceu. Ele venceu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A sua morte nos trouxe cura, nos trouxe ressurreição, nos trouxe paz com Deus. Amém? Amém? Então, ele também, como homem, ele sentiu dores, né? Dores, dependência, né? Na oração, né? Ele sentiu ali necessidade de orar, né? E dependência também do Espírito Santo. Vamos ver aí Atos 10, 38, por gentileza? Atos 10, 38, eu vou ler aqui nessa linguagem, né, na Bíblia comum, e a Josi vai ler na linguagem de hoje, consequência aí. Atos 10, 38. Diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha aí, porque Deus era com ele. Ele, como homem, né, necessitou, né, que o Pai o ungisse, né, dependeu do Espírito Santo, né, mas ele era o próprio Deus, porque ele tinha que, né, cumprir seus deveres de servo, né, como um homem, certo? Seu cansaço, dor, angústia, dependeu da oração e também do Espírito Santo, que é o nosso Deus maravilhoso que nos ajuda em nossa fraqueza. A Josi vai ler aqui na linguagem de hoje esse mesmo versículo, né? Atos 10, 38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Isso mesmo. Exatamente. Né? Então, deixa eu tirar aqui essa geração automática. Então, queridos, vemos aí, né, que o nosso Senhor Jesus, né, ele veio à Terra e passou por todas as etapas de um homem comum, porém servindo a Deus, que é a única razão, ou seja, demonstrando pelo qual nós poderemos vencer. Ele falou assim, assim como eu venci, vocês vencerão. Amém? Então, dando continuação, agora Jesus, pelos nomes humanos que lhe foram dados, né? O seu nome era Jesus, alguns chamaram Jesus, Mateus 1, 21, Filho do Homem, Lucas 19, 30, Jesus Nazareno, Atos 2, 22, o profeta, Mateus 21, 11, o carpinteiro, Marcos 6, 3,
Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo 2,5, vamos correndo aqui um pouquinho mais, pelo relacionamento com Deus, né? Ele fala, meu Deus e meu Pai. Olha só, o nosso Cristo, sendo ele Deus, né? Ele chamava o Pai de meu Deus, tá bom? Conforme aí João 20:17. A divindade, né? A divindade de Jesus, vamos ver, apesar de existir vários conceitos falsos, né? Negando a divindade de Cristo, a Bíblia é rica de informações provando que Cristo ele é o próprio Deus. Até um cientista brasileiro, por nome Augusto Cury, muito aí recomendado, né? É uma pessoa aí de grande importância em nosso Brasil e no mundo. Ele já escreveu para muitos países, né? Até recomendo vocês seguirem ele. Procure aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Né? O acompanhe, porque é um homem de Deus, é um cientista, mas ele é homem de Deus hoje. Em 2014 foi a sua conversão, se não me falha a memória. Já seguia ele, porque tem muitas ciências. Ele é cientista, psicólogo, lida com outras áreas da ciência e da mente, que eu sempre gostei, tá? Então, ele converteu-se a Cristo porque foi estudar sobre Jesus, né? Ele considerava Jesus como fosse mais um, né? Como fosse Maomé, Buda, né? Só que quando ele conheceu quem era Jesus, ele viu que não, Jesus, ele realmente, ele não é o homem, ele não cabe dentro do corpo humano, ele é o próprio Deus, né? Então, dando continuação, olha, deixa eu abrir aqui um parênteses. Vá no YouTube e põe assim, testemunho de Augusto Cury, tem uma entrevista, ele vai explicar para você. Muito bom, vê lá. Então, dando continuação aqui, queridos, certo? Então, ele é o próprio Deus. Cristo é Deus. João primeiro. Como leu aí? João primeiro, por favor. João 1:1. Informação aí. João primeiro. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Olha aí. Então, como eu já falei, que a palavra é Cristo, é Jesus Cristo, e ele estava com Deus e ele é o próprio Deus. Aí no versículo número 3, né? Olha só o que diz, né? Diz que tudo que foi feito por meio dele. Uma vez, eu dando uma ministração, eu falei, quem fez o mundo foi Jesus. E aí alguém que entender, mas né, a palavra de Deus nos revela que Jesus, ele é o operar, ele é o verbo, né, da operação de Deus, né? Então, Jesus é aquele que efetua todas as coisas, porque ele está com Deus e ele é o próprio Deus. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Continuação, também João, no capítulo 10, eu vou ler essas, viu? 10, João 10, ok? Em versículo número 30, 33, 38, vamos ver? 10, 30, diz assim, eu e o Pai somos um. Olha aí, eu e o Pai somos um, certo? E o 33 diz assim, ó. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Os judeus ali não suportavam Jesus, era como comer carne de cachorro. Você imagina comer carne de cachorro? Então eles sentiam ânsia, porque Jesus ele era o próprio Deus, e ele não suportava, porque as obras de Jesus já demonstravam quem ele era. Porque você falar quem você é uma coisa, né? Nós conhecemos no dia a dia, pessoas aqui que são muito entendidas da vida. Você falar é uma coisa, agora você demonstrar é outro quesito. Então você não é o que você fala, você é o que você
faz, ok? Então Jesus demonstrava por seus atos que ele era o próprio Deus. Até o próprio Nicodemos, né, no capítulo 3 de João, ele foi ter com Jesus de noite, porque não queria, né, ser ali mal visto pela sua classe, né, porque não queria se rebaixar, mas ele falou, olha, nós sabemos que o Senhor é Deus, né, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios, se Deus não for com ele. Então, comprovando que Jesus ele é o próprio Deus, ok? E no versículo 38, ele dizia assim, mas se as faço, Jesus falando, e não credes em mim, crede nas obras. Olha só, se você não crê em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ou seja, Jesus tinha a palavra, aquela que vai no pé lá da coluna e derruba, porque a palavra de Jesus, ela é sobrenatural, é a palavra do próprio Deus, ela é também marreta, né? A Bíblia diz que ela é, a palavra de Deus, ela é marreta que esmiuça a penha, ou seja, esmiuça a pedra rústica. Já viu aquele rochedo? Você pode bater lá e não acontece nada? Pois é, a palavra de Deus, ela também mina, esmiuça a penha. Glória a Deus. Também no capítulo 9, versículo 5 de Romanos, 9 e 5 de Romanos, glória a Deus. Às vezes vai ler essa referência, Romanos, capítulo número 9, versículo 5. Olha aí. Eita, a palavra de Deus é poderosa. Com que maravilha. Vamos lá. 9 e 5 de Romanos, viu? Por gentileza. Eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Olha aí. É a palavra de Deus. Olha só a sua divindade aí aparecendo para nós. O apóstolo Paulo, né, que muitos conhecem como São Paulo, né, ele escrevendo esse escrito, essa carta aos romanos, aos irmãos de Roma, ele deixa claro que aquele que nos governa, Cristo que nos governa, ele é Deus, comprovando, derrubando qualquer tipo de tese, né, de argumento que alguém tente ousar, né, ousar querer, podemos dizer assim, argumentar, dizer que, né, Cristo não é Deus. Cristo, ele é o próprio Deus. Né? Glória a Deus que no Brasil nós não temos tantas essas resistências, mas temos, sempre tem aí, às vezes quando aparece algumas figuras, né? E lógico, o desconhecimento, né? Por desconhecimento a pessoa pode falar o que ela bem entende, mas a palavra de Deus, ela responde todas as nossas perguntas. Ok, queridos? Então, queridos, vamos ler só algumas referências e passar para o próximo assunto. Olha, vamos pegar aqui também Filipenses 2,6, viu, por gentileza? Filipenses 2,6. A Josi vai ler na linguagem aí, na Bíblia comum, tá? Tá bom que ela está mais familiarizada. Filipenses, FL 2,6. E eu vou ler aqui na Bíblia NVI, tá? É a mesma Bíblia, tá, gente? Mesma Bíblia, porém, versões de palavras diferentes, ok? Olha só. Eu vou ler aqui. Diz aqui, ó. Que sendo em forma de Deus. Olha aí. Eu vou pegar a NVI. Como que ela fala para nós? Olha que diz. Que embora sendo Deus, quem é? Jesus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que eu devia apegar-se. No momento, não. Jesus não precisou, ou melhor, ele necessitava cumprir
todo o seu, né, a sua tarefa como servo. Então ele veio como servo sofredor, como o profeta Isaías falou. Né? Ele veio como servo sofredor, né? E passou todas as nossas angústias. Olha, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele era algo que devia, ou algo que devia se apegar. No momento, não. Ok? Leia aí, Josi, por favor. Filipenses 2,6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpação, ou usurpar, você sabe o que é, né? Tomar, né? Então, olha só. Ele não quis tomar, não quis nem falar que era Deus, né? Porque ele queria passar, assim, todas as angústias que eu e você passamos nessa terra. Olha, sendo ele Deus, ele não quis, meu Deus. Imagina aí você, querido, muitas vezes nós não queremos servir e ajudar as pessoas, né? Isso é triste, né? Quando o homem chega nesse estado, mas Jesus, ele serviu a sua vida completamente. E é tão sério que esse mesmo texto pode ler do versículo 5 em um anterior, né? Que diz assim, ó, o 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus não quis ser igual a Deus, né? Ao 7, ó, mas esvaziou-se. Nós devemos, queridos, esvaziar do nosso ego, nosso orgulho e ser como Jesus. Temos que ser humilde. Tem pessoas que dizem assim, eu sou humilde, mas só na palavra, porque a atitude dele desmente, mas que nós não sejamos como muitos por aí. Amém, queridos? Vamos continuar? Então, diz assim, também vemos aqui, né, que ele é o próprio Deus e não quis ser igual a Deus. Vamos ver também, Zio, aí por gentileza, Zio? Por gentileza, 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Enquanto a Josi procura a Bíblia comum, João Ferreira de Almeida, eu vou aqui ler na linguagem de hoje. Olha aí, 1 Pedro está aqui, ó, nos roxinhos, já aproximando aqui do Apocalipse, que é o último livro, tá bom? Então, diz assim, da 1 Pedro 1:2. É isso mesmo? É. Pode ler, José, por favor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É isso mesmo. Aí na linguagem de hoje diz assim, ó, ou melhor, na NVI, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A NVI, ela esclarece as palavras que tá no texto original, tá bom? Então, ela não faz alterações ela não tira nem põe, ela somente traduz as palavras, tá bom? Então, vamos aqui na João Ferreira de Almeida, que eu acho que é mais clara, diz que, né, Deus, né, e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus e Senhor, e nosso Senhor é Deus. Então, está falando aí da mesma pessoa, né? Logicamente que Deus, Jesus e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas os três são um comumente falando, porque eles não entram em desacordo, porque Deus, quando nós falamos assim, Deus, nosso Deus é o Deus trino de três, ok? Vamos dar continuação, né? Agora que Cristo ele é todo poderoso. Olha aí, Cristo, vamos lá, quebrando mais uma tese de alguém que pode dizer que Jesus não é Deus. Cristo é todo poderoso. Bom, no universo, quem é o todo poderoso? Sabemos que ele é Deus, né, Zil? O todo poderoso. Né? Após Jesus ressuscitar, vemos aqui Mateus 28, 18, é isso? Vamos conferir? Mateus 28, 18. Vamos lá. Diz assim a santa palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra, na NVI.
toda a autoridade. Quem é que tem no universo toda a autoridade? Quem é que tem? Deus. Então, na Bíblia João Ferreira de Almeida, que nós lemos comumente, e aqui que ele dá todo o poder. Todo o poder concentra-se unicamente em Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus e o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só, Apocalipse 1:8. Vamos correr um pouquinho. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? O princípio e o fim, diz o Senhor. Senhor com S maiúsculo, Deus, que é e que era e que há de vir. Ou seja, que é. Porque Deus não conhece passado, viu? Deus não conhece passado. Porque Deus, ele é eterno e vive em uma eternidade. Por isso que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para ele, né, o tempo não passa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus se chama Kairos, né? E o nosso tempo é chamado de cromo, né? De cronômetro, né? Então nós, agora dizem, né, aos pregadores que quando esses dois tempos se cruzam, acontece aí, né, algo da parte de Deus. É lógico que estão aí querendo explicar os milagres, né? Quando nós depositamos, né, a nossa confiança em Deus, né? Deus opera no seu tempo e na plenitude, né, do seu tempo. Amém? Então, Deus, ele não conhece passado, certo? Nem futuro. Deus vive no presente. E Deus não fica velho. Deus não é um velhinho, né? Como muitos pintam aí de cabeça branca, não. Nosso Deus, ele é jovem. Deus não conhece velhice, nem passado, nem dor, nem angústia. Ele é o próprio Deus. Ok? Dando continuação. Cristo é eterno. Acabei de falar aqui, né? Vemos aqui João 8:58. Vamos ver essa referência? 8:58. João 8:58. Disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou uma expressão que o próprio Deus fala. Eu sou. Eu sou porque com ele não tem competição, com ele não há passado, com ele não há velhice, com ele não há dor, com ele não há, sabe, derrota. Ele é. Eu sou. Ok? Outros textos que tem aqui variados, só o livro de João, 1:18, 6:57, 8:19, 10:38, certo? Tantas essas referências que ele é Jesus, é Deus e eterno, tá bom? Cristo é o Criador, como já falei, né? Que ele fez todas as coisas, ok? Agora vamos pegar aqui seus atributos, primeiro e o último, acabei de ler lá, ele é o alfa e o ômega, Apocalipse 1:17, Isaías 41:4, Colossenses 1:15, olha só, Jesus também, ele é o Senhor dos senhores, Apocalipse 17:14. Senhor da glória, vamos ler lá, Atos 10:36. Atos 10:36. Atos 10:36. 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Ok? Ele é o Senhor dos senhores e Rei da glória. Tá bom? Também ele é Rei dos reis, né? Oséias 6:1-5. Ele é juiz também, tá? Mateus 16:27. 2 Timóteo 4:1. E Atos 17:31. Ele também é pastor, é o pastor dos pastores. Ele é o sumo sacerdote, né? Está escrito lá, certo? Em Salmo 123, primeiro, e João 10:11-12. Ele é, eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha aí, somente o pastor faz isso, né? Que luta com os animais ferozes, como o leão, o lobo, para defender uma ovelhinha, né? Ele sim é o cabeça da igreja, ele é o líder, ele é o líder dos líderes, ele é o senhor da igreja. Não existe ninguém que diga assim, eu sou, não.
é somente Jesus. Ele é o comandante dos comandantes, ok? Ele é a verdadeira luz, Lucas 1, 78 a 79. Fundador da igreja, Mateus 16, 18, vai assim, ó: olha Pedro, tu és pedrinha pequena, e sobre essa pedra aqui, ó, sobre mim, tu edificarás a minha igreja, certo? E as portas do inferno não prevalecerá contra ela, ok? Então, ele também é o caminho, João 14, 6, Hebreus 10, 19, 20. Ele é vida, João 11, 25, 1 João 5, 11 e 12. Ele é doador do Espírito Santo, ele que dá o Espírito Santo, Mateus 13, 11 e Atos 1, 5. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Ele é onisciente também, sabe todas as coisas, no céu e na terra e no mar. Todas as coisas não estão ocultas, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, ok? Ele é também onipotente. Ele tem todo o poder. Esse é Jesus, tá? Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, tá certo? Apocalipse 1:8. Ele é também santificador. Apocalipse 2:11. Ele santifica a sua igreja, ok? É ele que santifica o seu povo. O que é santificar? Separar da imundícia do mundo, daquilo que não presta, tá? Então também ele é mestre, Lucas 21:7, Gálatas 1:12. Ele também é inspirador dos profetas. Como o profeta fala, é por meio de Jesus e o Espírito Santo. Ele também é restaurador de si mesmo. João 2,19, ele fala assim: olha, você pode destruir esse templo, mas em 3 dias eu recupero. Ou seja, foi o que aconteceu. Em 3 dias ele ressuscitou. Ele é supridor de ministros. Efésios 4:11, é ele que levanta pastores, profetas, ministros, ensinadores, certo? Ministério dentro das funções da igreja. Igreja, esquece placa, a igreja do Senhor Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, que podem estar dentro das congregações, ok? Ele é o nosso Salvador e Remidor da igreja. Tito 3, 4 a 6. Agora só, o caráter de Jesus Cristo, santidade, entende-se por isento de contaminação, tá? Ele não há contaminação alguma. 1 João 3,5, vamos ver lá. O caráter de Jesus Cristo. 1 João 3,5. Diz assim: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, não há contaminação. Tá bom? Absolutamente puro. 1 João 3,3. Olha aí, e qualquer que nele tem esta esperança, aquele que confia no Senhor Jesus e espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, absolutamente, né? Também ele dá testemunho de sua santidade. A Pilatos 18:38, Pilatos falou assim: tu és rei, ele falou assim: tu o dizes, né? A esposa de Pilatos ficou perturbada, teve um pesadelo com ele, né? Ele falou assim: olha, não toque nesse homem, por favor, porque este homem é santo, né? A esposa de Pilatos ficou tão perturbada, né? E também o centurião romano, como eu já falei, esse homem verdadeiramente era filho de Deus. Glória a Jesus. Ananias também, né, experimentou a santidade de Deus. O apóstolo Paulo, né, Ananias em Atos 2,14 e Paulo em 2 Coríntios 5:21. Jesus, João 8:46 e Deus, Hebreus 1:8 e 9. Ok? E diziam: todos os anjos o adorem. Amor, ele é amor. É o desejo pelo bem-estar dos objetos de sua afeição e sua devoção a elas. Exemplo, a igreja. Efésios 5:25. Vamos ver aqui. Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, somente Jesus tem este amor perfeito, ele é amor. Aquele que não ama não tem a Jesus, aquele que
Não tem Jesus, não ama, porque não tem amor, porque ele é o próprio amor, ok? Há pessoas que ela respira ódio, iras, revolta, indignação. Isso é obra da carne que dá lugar a demônios agir na sua vida. Observou quando sai de carro atrasado? Apressado? A pressa é do diabo. Cuidado, queridos, cuidado. Ele pode estar enganando você, achando que essas coisas, algumas coisas são prioridades. A prioridade da sua vida é Jesus. Põe ele, acorda, dobra o joelho. Ah, mas tem que estar lá. Tem que estar lá, não. Espera. Ande na paz, ande devagar, ande pensando, medite, fale com Deus, certo? Ore ao Espírito Santo para que tudo dê certo, ok? Quando sair a pressa e vou chegar lá, aquela agonia toda, com certeza as coisas vão dar errado, porque Jesus não está te guiando. Jesus te guarda, Jesus te livre, que o Espírito Santo te conduza. Amém? Agora também ele amou aos crentes, Gálatas 2:20, né? Amor aos inimigos, falou assim, aquele que não tem capacidade sobrenatural de amar os seus adversários físicos, como amará a Deus? Porque, olha só, nós não conseguimos amar aquele que nós vê, como que nós amaremos aquele que nós nunca vimos, a Deus? Ah, mas ele me fez aquele outro. Olha, ame os seus inimigos, ore por eles, porque se eles fizeram algum mal a você, foi induzido por demônios, porque o homem sem juízo que serve a Deus jamais faria isso. Então eu perdoo todas as pessoas que fizerem mal a mim, que o Senhor Jesus abençoe, o salve, o ajude. Amém? Lucas 23:34. Aí também ele ama as crianças, tá? Mateus 10:13-16. Ele ama os pecadores, mas não ama o pecado, tá? Ele ama os pecadores, mas não ama o pecado, tá? Ou perdidos, Romanos 5:6-8, tá bom? Agora ele é manso, sua longanimidade. O que é longanimidade? Paciência e tolerância com os fracos, Mateus 12:20, tá bom? Concessão ao perdão e paz. Ele doa a paz, tá bom? E o perdão. Lucas 7:38, 48-50. Proporciona cura. Mateus 5:23. Correção de modo terno. Ele corrige com amor, tá bom? Corrige com amor. A pessoa diz assim, mas eu falei a verdade. Eu falei. Escute uma coisa. Uma vez em uma reunião, não quero falar aqui histórias próprias, mas olha só, alguém falou assim, não, eu estou falando aqui a verdade. Olha só, existe a verdade, existe né, a mentira e existe a fofoca. Né? A mentira e a fofoca é do diabo. A verdade é de Jesus. Porém, nós temos que saber falar a verdade. Porque o inimigo usa meias verdades, ou seja, ele usa a verdade, mas com arrogância, com orgulho, com estupidez, vai dar errado. Nós temos que falar a verdade, mas com amor, porque a verdade, ela é o próprio Deus, ok? Ganha aquela pessoa, conversa com ela pessoalmente, em particular, com certeza você vai ganhar, porque quem ama corrige em particular e elogia em público, né? Agora só, oração compassiva, Lucas 23:34. Agora, a humildade de Jesus, ao possuir a forma de servo, né? Ele não usurpou, como já falei, ser igual a Deus. Não buscou a sua própria glória, né? João 8:50. Evitou a notoriedade e o louvor. Olha só, ele falava, olha, eu fiz esse milagre aqui, mas não fala para ninguém. Mas será que nós temos essa humildade? Ou nós queremos estar na mídia para aparecer? Porque se Jesus perceber, se o Espírito Santo perceber no seu coração que você está buscando a sua própria glória, meu amigo, uma coisa eu vou te falar, não vai dar certo, porque Jesus não vai operar o milagre, tá bom? Porque ele está buscando a sua glória. Vou te mostrar só um assunto. Davi, certa ocasião, né? O seu exército cresceu muito e era poderosíssimo. E o próprio Deus falou assim: olha, Davi,
O teu exército é como o meu aqui em cima. Olha que coisa. Olha a intimidade. Davi era um homem que Deus falou que ele era o segundo coração de Deus. Enzo, que coisa, hein? Mas Davi um dia, né, parece que ele acordou, né? Como a gente fala, né? Muitas vezes a gente brinca, né? Ele acordou com a cabeça meio virada. E ele quis mostrar a glória, não sei para quem, né? Para o mundo, né? Que ele era poderoso. E o que aconteceu? Davi, um minuto, pediu para Joabe, o seu chefe do exército, né? O seu comandante geral, né? O general, contar todo o seu exército. E aí Joabe, conhecendo a Deus, falou assim: ô Davi, não faço não, mas você não sabe que, né, é do Senhor? Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Ele contou. Mas depois Deus mandou a punição. Davi, o que é meu, o que é teu é teu. O teu exército é meu, não é teu. Então a glória é minha, não é tua. Você que sabe por que muitas vezes não opera um milagre na igreja e na sua vida? Porque você quer mostrar para os outros que você é a pessoa XYH. A pessoa diz assim, por que não acontece milagre como antigamente? Por causa do orgulho. Eu coloquei na minha, na minha bio lá do Instagram, né, um texto bíblico que dizia que, né, que diz assim, né, que é um texto bíblico, né, que a arrogância, a estupidez, o orgulho, né, ele precede a sua queda. Mas a humildade prepara você para honrarias ou para a glória, exaltação. Alguém leu lá, mas se incomodou tanto que falou publicamente que estava incomodado. Como que alguém deseja a queda? Eu não falei ao momento algum que deseja a queda de ninguém. Ao contrário, eu desejo que as pessoas sejam elevadas. Por isso que eu só falo coisas boas, abençoo as pessoas, abençoo os lugares. Mas o problema está na pessoa que leu, certo? É como que alguém pensa assim, me dê um copo, esse copo está meio, está cheio. Ele põe metade e fala assim, olha, esse copo tá vazio, tá meio de água, mas ele está vazio. Ou seja, ele está pessimista. Isso é um teste psicológico. A pessoa ela viu só a primeira parte, que, né, que a arrogância, a estupidez precede a queda. E é fato. Isso é o próprio Deus que falou. O próprio Deus que falou. Agora, a humildade, como Jesus, né, precedeu a honra. Você pode ver em Filipenses 2,5 em diante, diz que porque Jesus se humilhou, né, até a morte, morte de cruz, o próprio Deus, o Pai, o exaltou de forma extraordinária, de maneira tal que o colocou sobre tudo e todos e o ungiu como o próprio Deus. Ele era Deus, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele é o próprio Deus. Isso por quê? Porque Jesus se humilhou-se. Jesus falou, Jesus deu o segredo. Quem quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. Tem que se humilhar, tem que esvaziar-se. Se vier cheio de arrogância, soberba, orgulho, não terá lugar comigo. Arrogante, estúpido, soberbo, não entra no céu. Ah, mas o que importa sou eu. Pois é, continue assim, né? Que o Senhor não deixe que você continue assim, porque não chegará a lugar algum, mas o Senhor abençoará os humildes, né? Que diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da porta de mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Exaltará, quem está falando é o próprio Deus, tá? A pessoa que diz assim, não vou se exaltar. Presta atenção. É o próprio Deus que vai exaltar. Vai exaltar a mim e a todo aquele que crê. Quem crê aí, diga amém. O Senhor vai te exaltar, vai te elevar, vai te promover para os lugares altos, na terra e depois no céu. Quem dá glória aí, diga amém. Amém. Ô glória! Vamos lá, queridos. Olha só. Então, ele não buscou a notoriedade, né? Associou aos desprezados e rejeitados. Ou seja, ele se associou como um necessitado. Lembra de Mateus 25? Alguém uma vez falou assim,
Não, mas aí é Jesus e eu digo Jesus e eu. Certo, querido? Nós temos que nos associar aos simples, aos necessitados, temos que ajudar, estender a mão para nos tornarmos filhos de Deus. Porque se o Pai manda para todos, por que eu tenho que fazer acepção? Ok? Então ele foi submisso e silenciou-se, né? Diante das injúrias que sofreu, né? Alguém o bateu em sua boca, deu um chute, deu um soco na sua boca, mas ele permaneceu calado diante do julgamento injusto e mentiroso com falsas testemunhas, e ele continuou calado. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Está em 1 Pedro 2:3, né? Ele sofreu injúrias, mas suportou calado, ok? Então a sua obra foi redentora, né? Também Deus, através de sua morte, né? A qual tomou ou tornou necessária pelo o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha só, que Deus deu o seu único filho. Quem faria o que Deus fez? Quem faria o que Deus faz? Ninguém. Uma vez alguém falou assim, você morreria por mim, né? Olha só que coisa interessante. Os cristãos, sim, ele morre sim, pelos seus irmãos, ok? Coisa que no mundão, no mundo e sem Deus, o cara não faz isso não. Jamais, ele jamais. Você morreria por. Imagina você morrer por um pecador? Você morreria por um ladrão? Você morreria por uma prostituta? Você morreria por um pedófilo? Você diz, "Isso é fora de mim, é ou não é?" Mas Jesus nos ensinou, devemos doar nossa vida pelos nossos irmãos. Glória a Jesus. Agora a santidade de Jesus, né? Hebreus 1:13. Cumprimento das escrituras, ele é, né? O cumprimento das escrituras, perdão. Lucas 24:25-27. Propósito de Deus, Atos 2:23, tá? Agora, aspecto de sua morte, querido. Ela foi predeterminada por Deus. Está em Atos 2:23. Vamos ver? A morte de Jesus foi pré-determinada, certo? Atos 2:23. Lembrando que, como já falei, nosso Deus ele é eterno, não conhece passado nem futuro. Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? Pois é. Nós precisamos que o tempo cronômetro chegasse lá, mas para Deus Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, estava com ele, ok? Mas ele passou por todas essas etapas. Ele desceu, sofreu, cresceu, chorou, sentiu cansaço, foi crucificado, sentiu todas as dores e ressuscitou, ok? Olha só, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e pré-ciência, pessoal. Pré-ciência é saber antes, né? A presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste, mataste pelas mãos de injustos ou pecadores. Certos homens pecadores, né, levaram Jesus à morte, mas ele não falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo as dou. Ok? Continuando, né? A sua morte foi voluntária, tá? Em João 10:17, vai nos dizer assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ok? E lá no jardim, quando os soldados foram prender Jesus, né, o apóstolo Pedro, quem lembra aí que ainda não era apóstolo, era um aprendiz, né? Pegou a espada e passou na orelha do soldado e arrancou na hora. Né? Jesus falou assim: Pedro, guarda tua espada, porque quem fere com ferro será ferido. Isso é profético. Quem mata, morre. Ok? Vai morrer de forma trágica. Né? Ainda que esse se arrependa, que a fatura, né? A gente sabe entendeu? A gente sabe que nessa terra
o Senhor nos ensinou, mas se o homem tira a vida de alguém, é triste dizer, né? Mas este é o fim de todo aquele que faz o mal. E aquele que o Senhor livrou, que já fez algum nesse tipo de situações, né? Que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor, né, salve essas pessoas e converte-se a Deus para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, né? E que essa fatura aí, né, você possa, né, não pagar, né, na terra, que você possa viver anos, né, de vida e paz. Mas o diabo ele ensina a dar o nó, não ensina a desatar. Que o Senhor guarde a todas as pessoas em todo o mundo. Todos necessitam e precisam e merecem, né? Merecem não, todos não merecemos. Todos nós somos dependentes da graça de Deus, né? E que o Senhor dê uma segunda chance a todos, seja quais pecados tenha sido cometido, ok? Vamos lá. Então, a aspecto da sua morte ainda foi uma morte sacrificial, ou seja, foi de lugar, foi de meu lugar, foi no seu lugar, certo? 1 Coríntios 5, 7. Foi expiatória, foi para expelir, foi para retirar, para excluir o pecado da minha da sua vida, tá? Gálatas 3:13. Foi propiciatória, 4:10 de João, né? O seu sangue, ele fala para nós, ele nos converte, nos purifica, né? E também substitutiva, né? 1 Pedro 2:24, ok? Agora, a abrangência de sua morte, pessoal, pelo mundo inteiro. 1 João 2:2, vamos lá? 1 João 2:2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. A abrangência de sua morte é para salvar todos, tá, pessoal? A arca cabe todos. A arca é Jesus. Então, tá? Então, por cada indivíduo, Hebreus 2:9, né? Pelos justos e ímpios, Romanos 5:6 a 8. Pela igreja, tá? Romanos 5:25 a 27, que já lemos, né? Que ele deu a vida pela sua igreja, tá? Agora, resultado da sua morte, o que causou? Né? Reconciliação com Deus. O homem, ele foi novamente posto no posto, né, no posto de filho de Deus, que ele havia perdido, né, lá por Adão, né? Então, aquele que recebe a Cristo, ele volta para o jardim de Deus, sentindo a felicidade, a alegria, a paz, a bondade, a eternidade e tantos benefícios maravilhosos, tá? Romanos 3:25. Ele atrai o homem a ele, a morte de Jesus atrai o homem para o próprio Deus. João 12:32 a 33. Propiciação do pecado, 1 João 1:29. Pecado é removido, João 1:29. Pecado anulado, quando recebe Jesus, todas as condenações e maldições da sua vida é anulada. Hebreus 9:26, né? Redenção assegurada, Gálatas 3:13, né? Quem já foi preso e recebeu liberdade, aí sabe a alegria que é receber uma redenção, né? Uma libertação, né? Uma condicional, uma sai como se estivesse sonhando, né? E que o Senhor abençoe a todos os presos, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que dê vida a cada um deles, né? Todos, né, precisam de uma segunda chance, ok? Agora, assim, segurada. Barreira entre judeus e gentios foi removida, ou seja, o sangue de Jesus quebrou todos os impedimentos, todo tipo de situações de, porque só a raça A que pode, né, somente os judeus podem, somente o Japão pode, não. Todas as raças precisam de Jesus. Então, o sangue de Jesus quebrou todas as barreiras, né? A salvação não tem lugar nem limite de pessoa, é para todos, tá? Agora, é também para a aproximação do crente com Deus, Efésios 2:13. Garantido o perdão, olha aí.
garantia do perdão, comprovante do perdão, Efésios 1:7, né? Os principados são derrotados, os demônios são derrotados. Colossenses 2, 14, 15, ok? Agora a ressurreição e glorificação de Cristo, querido, faz do cristianismo e o elo de ligação, comunhão com o homem e Deus, né? Ele liga novamente, né? O sangue de Jesus nos liga novamente em Deus. Agora, a realidade de sua ressurreição, querido, o sepulcro vazio, né? Isso aí foi provado e comprovado, não tem nem como o homem negar. Os guardas foram comprados para não falarem, porque os judeus tinham medo, né? Os judeus, né? Tinham medo que Jesus realmente recitasse como ele mesmo falava. E ele recitou. Foi comprovado em Lucas 24:3. Vamos ler? Lucas 24:3. Lucas 24:3. E entrando não achar o corpo do Senhor Jesus, você pode ler o texto completo, você vai ver que os guardas voltaram lá e assim, olha, sério, aconteceu um terremoto lá, a pedra foi removida e olhamos lá, ele não estava mais lá. Né? E depois foi comprovado por Maria, né? Maria, mãe de Jesus, e Pedro, e Maria Madalena e os discípulos, né? E depois disso aqui, depois que ele ressuscitou, andou ainda por 40 dias. Ficou um mês, 10 dias, né? Andando, ensinando e comendo com eles. Ou seja, foi mais que comprovado. Né? Uma comprovação exigia 2 ou 3 pessoas, mas aqui havia muito mais. Né? Se no cenáculo tinha 120 discípulos, né? E depois 3.000 almas, e depois mais 5.000 almas, então quantas pessoas, né, não comprovaram a sua ressurreição? Jesus realmente ressuscitou e está com o Pai. Glória a Jesus. E o Espírito Santo está conosco, ele foi nos dado em lugar de Jesus aqui na terra para nos auxiliar em todas as coisas, tá bom? Então, Lucas 24:3. Agora, a sua aparição a várias pessoas, João 20:19, Mateus 28:5, 8 e 9. Depois Lucas 24:13, 14. Depois 25 ao 27. Depois do versículo 30 a 32. Depois 1 Coríntios 15, 4 a 7. Ele aparece também a Paulo, né, no caminho de Damasco. Não é isso, pessoal? Transformação de discípulos. Ele transformou, né, a ressurreição, transformou a forma de pensar e os discípulos realmente foram convertidos a Cristo de verdade e tornaram-se apóstolos. Tá? Agora, a mudança do dia de descanso e adoração. Né? Eles ainda adoravam no sábado. Agora, como Jesus ressuscitou no domingo, passaram a adorar Jesus aos domingos, né? No primeiro dia da semana, né? Que assim quando o dia raiou, Jesus já apareceu para eles, né? Comprovando a sua ressurreição, tá bom? Agora, resultado da ressurreição, cumprimento da promessa, Atos 3, 32 a 33, prova da justificação do crente, pessoal, tá bom? Romanos 4, 23 a 25, depois você pausa o vídeo aí e confere, tá bom? Sua divindade é confirmada, tá bom? Romanos 1:4. Sacerdócio imutável, que não muda, ele é o sacerdote, que ele intercede por nós diante do Pai. Hebreus 7, 22 e 25. Depois, né, frutificação do crente, Romanos 7, 14. Tá ok? Agora, a glorificação de Cristo, pessoal. Em parte deve a sua submissão voluntária e humilde, colocando-o superior a qualquer ser existente nos céus, terra e debaixo da terra. E nós lemos lá em Filipenses 2, 6 a 11. Portanto, pessoal, diante das provas bíblicas quanto à personalidade humana e divindade do Senhor Jesus, glorifiquemos a Deus pelos seus efeitos, benefícios, né, que nos trouxe pelo seu exemplo de vida, morte e a sua ressurreição. Ok, amados? Deus abençoe a cada um de vocês.
que vocês sejam edificados, dê pausa nos vídeos, confie na palavra de Deus, porque esta é o resumo da matéria Cristologia, onde nós aprendemos quem é Jesus, né? O seu reino, a sua glória, a nossa esperança, e ele nos espera no céu. Ele breve virá, ele voltará para buscar o seu povo, zeloso, especial e de boas obras, que são, que fazem as boas obras porque são salvos e não para ser salvo. Amém? Jesus te abençoe, um ótimo dia. Fique na paz do Senhor Jesus.